Oi, boa tarde, crianças, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mônica, de Informática Educacional, e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre hardware e software, os conceitos em informática, o que significa cada um. Então vamos lá? Deixa eu passar aqui. Então, hardware, ó, que palavra difícil, é uma palavra em inglês, mas a gente precisa aprender a falar. A gente pode dividir ela em duas partes: hardware. Agora a gente emenda e fica hardware. O que significa essa palavra, professora? Hardware é a parte física do computador. É a parte que a gente pode tocar, palpável, que a gente pode ver, que a gente pode encostar. Então, essa é a parte física. Então, tudo que você vê no computador, que você pode encostar, pegar, tocar, isso é um hardware. Então, ele é o equipamento propriamente dito. A gente pode dividi-lo em duas partes, entre hardware de entrada e hardware de saída. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então é importante que vocês aprendam que hardware é tudo que a gente pode ver, tudo que é visto, tudo que é tocado no computador. Porque que é ou tocado, né? Tudo que é visto ou tocado, porque tem partes internas dentro do CPU do computador que a gente não consegue ver, porque ela está escondidinha lá dentro. Mas se a gente abrir o computador, a gente pode encostar. Então é tudo que pode ser visto ou tocado. E aí os exemplos para vocês entenderem mais, né? Eu coloquei ali algumas figurinhas. Um mouse, que é o que a gente pode tocar e o que guia o cursor, né, na tela do computador. O monitor, né, a tela do computador em si. O teclado, que nós usamos para digitar. Ali eu coloquei o HD, o cooler, a memória, são coisas que estão dentro do CPU do computador, que a gente não pode ver, mas que elas estão ali e que elas podem ser tocadas. Então, isso é o hardware, é a parte física. Então, vocês têm que memorizar isso, é tudo que a gente pode tocar no computador. E aí, o próximo slide fala o que é software. Então, da mesma forma do hardware, a gente pode dividir em duas partes essa palavra. Software. Aí a gente emenda, fica software. O que é um software, professora? É um conjunto de instruções necessárias para o funcionamento do computador. Nossa, que difícil, mas a gente pode simplificar isso, ó. São os programas que irão fazer o computador funcionar, que a gente usa para executar, né? É preciso ter esses programas, esses softwares, para que a gente os comandos a gente dá pelo hardware. Então, os comandos que a gente manda para o computador é pelo teclado, é pelo mouse, pelo monitor. Então, quem recebe estes comandos são os softwares, os programas instalados no computador. Então, alguns exemplos dele são os sistemas operacionais. O que são isso? Se o seu computador é o Windows, aqui na escola os nossos computadores são Linux, que é esse pinguinzinho ali que eu coloquei. O Word, que a gente utiliza para digitar textos, né, escrever coisas. Os antivírus, que é esse azinho ali, com tipo uma mebinha laranjada, né? Os antivírus. Então, são todos os programas que estão instalados no nosso computador que fazem ele funcionar, né? O sistema operacional dele. Então, um sem o outro, não existe computador. Se a gente tiver só um computador de parte física, de hardware, ele não vai funcionar. A gente pode apertar o botãozinho, não vai ligar se não tiver nada instalado nele. Agora, com os programas, aí o computador funciona perfeitamente, porque a gente liga, utiliza a parte física para mandar os comandos para o software. E aí, resumo, né, para vocês. Hardware é o equipamento, tudo que nós podemos tocar, palpável, encostar, tudo que nós vemos, né? E software é o programa, tudo que a gente pode reclamar. Não sei se vocês já estão lá no celular, o celular também tem software, né? Que é o programa dele instalado. Às vezes
o celular da sua mãe tem aquela maçãzinha, que é um Apple, às vezes é um Samsung. Então, cada um tem o seu software, né, de funcionamento, um programa que faz ele funcionar. E quando está muito lento, a gente não reclama, esse celular está muito lento. Então, tudo que a gente pode reclamar a respeito, ele é um software. Tudo que a gente pode tocar ou bater nele assim, é um hardware. Então, a atividade de hoje, eu quero que vocês escrevam 2 exemplos de hardware que tem no computador. Não pode repetir aqueles que eu já dei no exemplo ali no slide anterior. E a segunda questão é escreva um exemplo de software. Então, eu quero 2 exemplos de hardware, de parte física do computador, e um exemplo de software, de parte de sistema, de programas do computador. Tá bom? Escreva lá no caderno e pesquise no Google, se for necessário, e envie para mim, tá bom? Boa atividade e até a próxima aula!